Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Bom dia, gente bonita que tá em mais um dia com essa vontade de aprender, de se evoluir, de realinhar as rotas, de construir uma vida, de construir uma empresa, de construir um mundo melhor. Sejam sempre, 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 sempre muito bem-vindas e muito bem-vindos aqui nessa casinha, nesse lugar que eu preparo com tanto carinho e com tanto amor para todas e todos vocês aqui. Eu sou muito apaixonada. Oi, Marina! Seja bem-vinda, meu amor. Há quanto tempo, né? Ontem? Seja bem-vinda, se chegue, se acomode aí. Eu estava começando a dizer aqui que eu sou muito apaixonada pela possibilidade de aprendizado que essa internet coloca pra gente. E até que eu falei ontem no evento que tu tava também, dessa democratização, o quanto que isso pode nos ensinar. Bom dia! O quanto que a gente tem uma possibilidade generosa e vasta e abundante de aprender tanta coisa aqui na internet, seja aqui, seja no YouTube, seja em outros canais. E o quanto isso, quando a gente está no momento certo e alinhadas e alinhados, isso pode fazer real diferença na nossa vida, quando a gente está aberta e aberto. Eu sempre digo que a internet mudou a minha vida, que aprender aqui mudou a minha vida, colher esses conteúdos mudaram e continuam mudando a minha vida. Então, para mim é sempre uma honra estar aqui trocando com vocês, estar aqui partilhando coisas, conteúdos e assuntos que fazem diferença na minha vida e na vida de outras pessoas que são meus alunos e minhas alunas também. Então, amo estar aqui. Eu sempre fico brincando, algumas pessoas me perguntando essa semana: e aí, Natuza, como é que tá sendo fazer lives todos os dias? E aí, pra mim, nesse meu momento de vida, tá sendo uma bênção, porque é como se eu tivesse realmente muito coerente, muito alinhada com esse meu propósito, finalmente, de compartilhar, de educar conscientemente cada vez mais. E eu sempre boto na frente Nossa Senhora da Comunicação, e também eu fico pedindo a São Paulo Freire, né? Que não é santo, mas é sempre esse ser humano que me inspira, me mostrando como essa democratização da educação pode fazer diferença na vida da gente, tudinho. O tema que eu quero trazer aqui para vocês hoje, para vocês quem já esteja aqui ou quem vai ver essa live depois no seu tempo, fazendo suas organizações em casa, sua faxininha, lavando os pratos e tudo mais, esse tema que eu vou trazer é um tema complementar. Então, para quem está aqui agora, ver que essa semana eu tirei essa primeira semana do ano para a gente falar de assuntos que são base e assuntos que são de extrema importância. Oi, pessoal! Oi, Rafaela! Oi, Priscila! Bom dia! Se cheguem, se acomodem. Já estava aqui dando a introdução, falando aqui um pouquinho, mas começando a explicar agora qual é o tema de hoje. Essa semana, para quem não teve nos outros dias, a Pri esteve com a gente aqui comigo nos outros dias. Por sinal, muito obrigada pela sua companhia, Pri. Foram assuntos que são assuntos que eu acho muito importante, que eu acho base em todos os assuntos, como eu já venho falando para vocês, ou para quem está conhecendo agora. Eu sempre uso uma metodologia que eu sempre digo que é olhar para dentro e olhar para fora. Olhar para dentro e olhar para fora. A gente precisa sempre estar cuidando da nossa base, e eu repito e repito e repito isso aqui, para que isso seja algo consciente na gente, para que a gente entenda que qualquer processo da gente produtivo, de produção, de ação, de realização da vida da gente, a gente precisa sempre desse movimento alinhado, desse equilíbrio, onde a gente vai para dentro da gente, vai para dentro da nossa essência, dos nossos processos, das coisas que são muito importantes para a gente poder colocar para fora de forma coerente com isso que a gente está olhando dentro, com o que a gente realmente quer. Então, eu sempre procuro andar o desenvolvimento humano e o autoconhecimento sempre alinhado com qualquer outra coisa que a gente vai fazer na vida, com qualquer outra coisa que a gente vai planejar, porque assim
vira um processo sustentável a longo prazo. É compassivo, sabe? É carinhoso com a gente mesmo. E eu acho que é uma forma da gente honrar nossos dons, nossos talentos, aquilo que a gente quer colocar para o mundo, com muito amor e muita compaixão mesmo, sabe? A gente ter esse cuidado para a gente não estragar coisas que a gente recebeu de forma preciosa. Eu até estava conversando ontem com Marina e eu falando assim, eu realmente acredito, eu sou espiritualista, então eu realmente acredito que a gente recebe presentes divinos. Quando a gente sabe fazer algumas coisas e quando a gente gosta, encontra a identificação nas coisas que a gente faz, eu acredito que é um presente divino, sabe? Eu acredito que não é uma coisa aleatória, porque que a gente se identificou com certas coisas, porque que a gente aprendeu a ter habilidade com certas coisas. Então que a gente possa criar esse lugar confortável, criar esse lugar para que a gente consiga cada vez mais lidar com isso e construir uma realização em cima disso, que seja coerente, que seja consistente, que seja amorosa, que seja compassiva, humanizada, mas que também que seja real, que aconteça, que a gente coloque para fora. Então a gente está sempre olhando esses processos. Sejam bem-vindas e bem-vindos, se acomodem aqui, tá bom? Outra coisa que eu estava dizendo, a gente passou por esses assuntos bases, então quem esteve aqui segunda-feira viu que eu falei de alguns aprendizados meus importantes de 2022, então eu dei uma passeada sobre vários assuntos importantes. Quem esteve aqui na terça-feira viu que eu falei sobre propósito, que é um dos primeiros assuntos que eu acredito que é um pontapé para tudo que a gente faz na vida, para a gente entender por que a gente faz o que a gente faz em vários aspectos da vida. Ontem eu comecei a falar de organização e trouxe um conceito de uma roda da vida, que é um conceito de uma roda, de um sistema que faz com que a gente reavalie como é que está a nossa vida nesse momento, para que a gente consiga dar algumas notas, atribuir algumas notas para partes principais, áreas principais da nossa vida, para que aí a gente veja a partir dessas notas se é de 0 a 10 a nota, então se a nota está próxima de 10, o que é que a gente vai escolher fazer com essa área da vida, se a gente quer ainda assim melhorar, ou se pra gente tá bom, ou se tem alguma área da vida que tá com a nota mais média ou com a nota baixa, quais são as coisas que a gente pode fazer para mudar. E principalmente a gente se investigar por que essas notas estão diferentes e tão baixas, para depois a gente escolher conscientemente o que é que a gente quer mudar, passo a passo, de maneira compassiva, de maneira acolhedora. E hoje eu quero trazer outro assunto para vocês, que é muito continuidade disso de que a gente vem falando, sabe? É mais um aprofundamento nesse processo da gente se autoconhecer e de trazer aprendizados que vai trazer práticas diferentes para a nossa vida, percepções diferentes, consciências diferentes para a nossa vida. Então o assunto de hoje é reconexão com a essência. Deixa eu só aproveitar aqui para colocar aqui para quem entrar depois. Reconexão com a nossa essência. E esse conteúdo, ele é tão interessante, ele é um conteúdo que eu nunca me canso de falar dele, é um dos conteúdos base das minhas aulas, do meu material, de tudo que eu faço. É uma das primeiras aulas também que as pessoas fazem no meu curso e na minha mentoria também, porque justamente é uma aula de realinhamento, é como a aula de propósito para quem esteve aqui, é como a aula de propósito que catuca em coisas bases mesmo, para que a gente consiga dar passos em outros lugares. E é um assunto que eu sinto, que eu acho tão importante trazer aqui várias vezes, com novidades, com novos conhecimentos sobre o assunto, porque eu sinto que ele é um daqueles assuntos que geralmente startam coisas importantes na vida das pessoas, sabe? É um dos assuntos que eu mais tenho feedback do quanto as pessoas dizem que deu boom mental, assim. Até uma amiga teve aqui essa semana e ela estava falando que escutar esse assunto numa live deu uma virada de chave nela, aqui numa live com a gente, fez uma virada de chave na vida dela. Então, como a gente está nessa primeira semana do ano, acho que é um bom assunto para a gente revisitar.
Aquele tipo de assunto também que eu acho importante, que independente da fase que a gente esteja, do autoconhecimento, mesmo que a gente já seja uma pessoa que lida com autoconhecimento de forma mais profunda e cotidiana, é sempre importante a gente revisitar para a gente ver se a gente realmente tá com alinhamento com as coisas que estão coerentes com a gente, sabe? Então, até para mim é prazeroso ver e rever e conversar com vocês sobre esse assunto. Então, vamos começar a adentrar nesse processo de reconexão com a nossa essência. E por que que eu acho importante o processo de reconectar com a nossa essência? Quando a gente vai se construindo e amadurecendo e crescendo e virando pessoas mais sociáveis desde a nossa infância, a gente vai passando por um processo de... até falei um pouco disso ontem, Marina viu na palestra que foi maravilhosa ontem, no evento maravilhoso que a gente estava. Vou trazer até algumas coisas do evento de ontem para cá também, uns insights ótimos. E foi bem bacana, é bem bacana assim o conteúdo e só voltando, me perdi aqui um pouquinho, mas que quando a gente está nessa construção de ser gente, de começar a ser gente, de ser pessoas sociáveis, a gente começa a criar uma percepção de pertencimento. O que é essa percepção de pertencimento? Na realidade, a gente não cria percepção, a gente cria essa vontade de se sentir pertencente. E o que é essa vontade de se sentir pertencente? É a vontade de ser amada, de ser amado, de ser reconhecida, de ser querido, de ser visto com bons olhos diante daquilo que a gente faz, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente gosta. É um movimento muito natural do ser humano. É da gente, isso é até um ato de sobrevivência a gente procurar estar em grupos, querer estar em grupos e querer se sentir protegidas e protegidos em grupos, nos grupos que a gente está. É da evolução humana isso. Isso começou a acontecer lá atrás, nos primórdios, quando as pessoas precisavam se proteger, sobreviviam quem andava mais em grupo, e isso, no amadurecimento do nosso cérebro, foi criando esse sentimento de pertencimento também quando foi se evoluindo as questões afetivas humanas. Então, a sensação de pertencimento é algo base e algo extremamente importante e natural do ser humano. E aqui o que é que eu procuro sempre trazer? Que o pertencimento tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. O lado positivo do pertencimento, o lado negativo do pertencimento é que é o seguinte: por a gente querer se sentir amada e amado, sejam bem-vindas e bem-vindos quem está chegando agora, tá bom? Se acomodem aí. E aí, voltando, o lado negativo do pertencimento é que muitas vezes, por a gente querer se sentir amada ou amado, a gente vai se moldando. A gente vai escolhendo participar e caber em situações, em ter certos comportamentos para a gente poder ser acolhidas em grupos e grupos. Às vezes esse nosso grupo familiar, às vezes um grupo escolar, quando a gente é mais novinho, pequeno, às vezes um grupo de amizade. Mas esses pertencimentos façam com que a gente muitas vezes escape da nossa essência, se molde para poder se sentir amado e amado. Então vocês estão vendo que, como a gente vai começar a falar sobre a reconexão com a essência, eu sempre trago o pertencimento, essa noção do pertencimento aqui, porque a gente precisa entender o que é que fez a gente se perder da nossa essência, para a gente poder começar a construir esse caminho de volta para a nossa essência, para a gente construir esse caminho que faz a gente, como se fosse fazer essa faxina. E a gente vai falar aqui, vou trazer para vocês alguns exercícios e algumas atividades e alguns rituais de conexão conosco mesmo,
para que a gente consiga fazer esse caminho de volta para nossa essência. Mas antes da gente voltar, a gente precisa saber por que que a gente saiu da nossa essência, por que que a gente foi se moldando e contornando e construindo outro lugar que não era tão alinhado assim com a nossa verdade. E aí geralmente acontece esse movimento de que a gente, para querer que as pessoas se orgulhem da gente, a gente querer ser amado, ser reconhecido pelos pais, às vezes pelos professores, por amigos, por tantos lugares, às vezes a gente é de um jeito e aí a gente percebe que esse jeito não é o jeito mais bem recebido em certas rodas sociais e a gente vai se adaptando para poder ser recebido. E aí isso eu acho que é um processo, acredito, e diante dos estudos que eu fiz, é um processo natural do ser humano, é um processo natural da construção do ser humano, esse processo de se perder para depois se achar. É muito raro um ser humano que não passou por um processo desse tipo, a não ser que a família seja muito alinhada e já muito consciente desses processos de autoconhecimento, mas é uma raridade. Mas é um processo que é isso, assim, a gente se perde para depois se achar. E aí é como se a gente fosse colocando em cima da gente vários véus, tipo, a gente quisesse participar de alguma coisa, então a gente coloca um véu e diz... então um véu, um filtro, sabe? E aí a gente, eu vou me moldar aqui só esse pouquinho para poder caber nesse lugar. E aí a gente vai para outra situação e faz, vou colocar só mais esse véu aqui para eu me caber nisso aqui também, porque tá me dando algum retorno. Geralmente a gente tem algum mínimo retorno, senão a gente não se escolheria se modificar, sabe? O problema é que às vezes a longo prazo não é um retorno tão alinhado e tão coerente com o nosso coração, com a nossa essência, então começa a pesar. E por que eu gosto de trazer para vocês esse exemplo do véu? Porque vamos supor que esse véu, ele é como se fosse um tule, sabe? Ou aqueles voal, aqueles pano fininho que você consegue ver do outro lado com transparência. Se a gente coloca assim, a gente consegue ver o que é que tem do outro lado. E aí é como se essas camadas de necessidade de se pertencer, que a gente vai se moldando para caber em cada lugar, cada situação que a gente escolhe dessa, a gente vai colocando esse véu. E aí a gente entra em outra situação e aí a gente coloca mais um véu, mais um filtro desse. E aí vai entrando em outras situações e a gente vai colocando mais um véu, mais um filtro. E aí o que é a questão perigosa? No primeiro véu, quando a gente coloca esse filtro em cima da gente, a gente ainda consegue se enxergar do outro lado. Só que depois de vários véus, um em cima do outro, de vários filtros, um em cima do outro, de várias camadas, a gente já não consegue se enxergar do outro lado. São tantas camadas colocadas em cima da gente pra gente caber, pra gente se adequar, pra gente atender a necessidade de outras pessoas do jeito das expectativas deles e não do que a gente acredita, que daqui a pouco a gente fica coberta e o que a gente é lá dentro, puramente, a nossa essência e algo mais alinhado com a nossa verdade vai ficando encoberta. E aí que começa a chegar o processo de autoconhecimento, que é um processo que eu acho que é inevitável na vida de todo mundo. Acho que tem um momento que a gente se inquieta, que a gente se incomoda com essas camadas que a gente foi se cobrindo, se incomoda, isso começa a pesar, a gente começa a querer realizações na vida da gente e a gente começa a ver que a gente não está alcançando as coisas do jeito que a gente queria, que a gente não está confortável. Sabe aquela sensação que às vezes você começa a sentir que as coisas não têm o resultado que você espera. Você entra em situações e gostaria de um resultado específico naquelas situações e é sempre difícil, é sempre enranhoso e é sempre dificultoso. E às vezes você não entende por que isso acontece, você não entende por que essas dificuldades acontecem. E aí eu acho que
Esse incômodo é muito bem-vindo, porque é como, até usando a analogia, o diamante, para ele se transformar em diamante, ele passa por algumas pressões, né? Algumas lapidações para ele vir a existir, a ser colocado para fora. A mesma coisa também assim é a pérola, né? Então eu acho que no movimento natural do ser humano, essas pressões são pressões necessárias para que a gente consiga, esses incômodos são necessários para que a gente queira sair, para que a gente queira fazer um movimento diferente, para que a gente se inquiete e comece a perguntar, mas por que eu faço isso? Por que essas coisas se repetem? Por que eu não consigo encontrar satisfação? E aí, às vezes, sentir essas perguntas são dolorosas, doloridas, são agoniantes, porque a princípio a gente não tem resposta. Geralmente no começo é só agonia, inquietação e perguntas. Mas esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo da consciência para que a gente comece a refletir e começar um caminho de resposta. Então, quando a gente entra nesse caminho de autoconhecimento, nesse movimento de tentar entender por que as coisas não têm o resultado satisfatório que eu espero na vida, por que eu não, as coisas não estão do jeito que eu gosto, a gente começa a fazer esse processo de volta. E aí eu digo que é esse processo de tirar essas camadas, de remover essas camadas desses filtros que a gente foi colocando. E eu digo que é como também uma camada de cebola, onde a gente vai tirando aquelas etapas, cada camada da gente, pra gente chegar naquele núcleo central. E é aquele núcleo que, quando a gente chega lá, nesse núcleo central, a gente vai lapidando a nossa essência, porque a nossa essência, quando a gente chegar nesse núcleo central, não é que a gente olhe lá e diga, meu Deus, me descobri, nunca mais vou me perder, nunca mais vou sair desse lugar que representa quem eu sou verdadeiramente. Não é, mas é como se a gente ganhasse uma consciência maior sobre quem a gente é, sobre as coisas que são valiosas e preciosas pra gente, e aí fica mais fácil de, quando a vida acontecer e a gente se perder, a gente voltar pra gente, a gente se encontrar nesse lugar, a gente tá voltando para esse núcleo principal. E uma coisa que eu acho muito interessante nesse processo de reconexão com a nossa essência é que uma das primeiras partes que a gente vai fazer para a gente conseguir se encontrar com a gente é a gente se reapresentar pra gente. É a gente se contar pra gente, que é uma coisa que não é tão natural, é uma coisa que não é tão normal, então às vezes a gente não faz com a gente, mas é fácil a gente fazer com os outros. Por exemplo, sabe quando a gente tá começando a conhecer uma pessoa interessante, sei lá, começando a conhecer um paquera ou uma amizade nova, e a gente tem aquelas curiosidades de perguntar, o que você gosta? O que você gosta de fazer na vida? Quais são os seus hobbies? Quais são as coisas que você gosta mais de fazer, que lhe encantam? Qual é o tipo de chocolate que você gosta? Qual é o seu tipo de comida preferida? Quais são os tipos de coisas que você gosta? Isso é muito interessante porque a gente é muito comum a gente pensar nisso para fazer quando a gente está conhecendo o outro, para dar esse passo quando a gente está conhecendo outra pessoa. Mas é um negócio muito raro a gente fazer com a gente. A gente dá esse mesmo passo com a gente. Você já parou para se perguntar? Eu chamo isso de autodate. Porque date é aquela expressão que se chama encontro, né? E aí eu chamo isso de autodate porque é o momento da gente com a gente. É o momento da gente se encontrando com a gente. E aí eu queria saber se você tem se encontrado com você, se você tem se apresentado para você, se você tem se contado para você. E às vezes parece um negócio simples e um negócio normal, e um negócio assim, que a pessoa é tão natural que as pessoas não refletem sobre isso, mas a gente se perde muito dessas coisas na vida da gente, e até por essas camadas, como eu vim falando de vocês, essas camadas que a gente vai colocando, a gente vai absorvendo muita realidade de outras pessoas, a realidade de pessoas que a gente coloca como importantes nas nossas vidas, como pessoas primordiais.
E às vezes a realidade e a verdade dessas pessoas não são necessariamente a da gente. E aí nesse processo de absorver o de fora, a gente acaba ficando sem saber o que é que a gente gosta mesmo, sabe? O que é que faz parte da gente. Isso aconteceu, eu lembro que quando eu comecei um processo mais profundo de autoconhecimento, foi quando eu me senti perdida depois de um relacionamento afetivo e eu não sabia meio assim quem era a Natuza, o que é que Natuza gostava para além desse relacionamento afetivo, quais eram as coisas que eu gostava, qual era a coisa que eram importantes para mim. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Obrigada, querido Franklin. Se acomodem aí. Para quem tá chegando agora, já faz um tempinho que eu tô conversando aqui, mas não se preocupem que essa live vai ficar salva como todas as outras que eu tô fazendo todos os dias de manhã. E aí vocês podem tirar um tempinho e maratonar enquanto vocês fazem faxina, arrumam a casa ou tiram um tempinho para vocês cuidarem de vocês e aprender mesmo. Mas aí voltando, eu lembro que quando eu comecei esse processo, eu fiquei me sentindo perdida de mim. Era um momento que eu estava tão mergulhada num relacionamento afetivo e tentando fazer um relacionamento específico afetivo dar certo, que eu não estava me priorizando. Eu não estava me priorizando porque eu nem lembrava o que era prioridade para mim. Eu não lembrava quais eram meus hobbies para além dos hobbies daquela pessoa do relacionamento afetivo. Eu não lembrava quais eram meus gostos. A gente se perde. A vida acontece e a gente se perde. E isso é um padrão muito natural. É um padrão muito comum, principalmente para a gente mulher. Para a gente mulher que tem esse perfil tão natural desse servir, de se moldar, de caber na realidade do outro, de querer fazer dar certo, de querer fazer acontecer, que tem seus lados positivos nisso também, mas que a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente ainda não está com a maturidade muito bem estruturada, a gente acaba se perdendo com essa facilidade. E aí eu me lembro, e é engraçado que isso que eu tô contando aqui pra vocês é algo que eu aplico hoje em dia no meu curso, que eu aplico nas minhas mentorias. Mas antes de eu aplicar, antes de virar parte da minha metodologia e do meu sistema de ensino, virou um processo de reconexão comigo mesma. Um processo de autoconhecimento que deu tanto certo que eu lembro que na época minhas amigas perceberam que deu certo. E aí elas ficaram me perguntando: Ô Natuza, o que foi mesmo que tu fez contigo? Tu mudou tanto. Eu lembro que tu começou a fazer escolhas diferentes na tua vida. Eu lembro que tu começou a tomar atitudes diferentes na tua vida. E dá pra ver em tu a tua mudança. Então me ensina o que é que tu fez, que eu tô precisando vivenciar algo parecido. Eu tô me sentindo muito perdida de mim. E aí foi engraçado que eu testei comigo. As minhas amigas começaram a testar com elas e hoje virou parte da minha metodologia. Então, o primeiro passo, por mais simples que seja, é esse que eu chamo de auto-date. Que é a gente ter um momento, um ritual, que eu chamo de momento de ritual de conexão com a gente, pra gente se apresentar pra gente conversar com a gente como a gente conversaria com uma pessoa que a gente está interessado em conhecer, uma pessoa que a gente vai no encontro e a gente está super interessado em conhecer. E aí eu sempre digo que é gostoso a gente ter esse momento de auto-amor, a gente ritualizar, a gente ter esse momento de se encontrar com a gente. E a gente pode até criar, de fato, um momentinho, sabe? Um momentinho onde a gente coloca a nossa música preferida lá tocando, a gente prepara um chazinho, uma comidinha gostosa que aquece o nosso coração, onde a gente pegue, tem gente que gosta de caderninho para estar anotando, tem gente que gosta de algo mais tecnológico para anotar, um tablet, alguma coisa assim, mas é um momento onde você vai preparar um date para você, um encontro de você com você, é um momento de você se dar amor e se reapresentar para você. Seja bem-vinda, Babi, se acomode aqui, meu amor. E é um momento de você se apresentar para você, de você criar esse momentinho de conexão. Babs entrou aqui agora, eu te citei, amor, aqui, e eu disse que eu ia te dar o exemplo. Eu falei para o pessoal que essa live fez diferença na vida de uma amiga minha. Essa live sobre reconexão com a essência, sobre auto-date.
E conta aí pra gente, não fez diferença na tua vida quando a gente teve essa conversa aqui de como a gente pode criar movimentos de reconexão com a nossa essência? Me conta aí, conta pra gente como foi especial. E aí é isso, é a gente criar um ritualzinho mesmo. Ela aí, sim! Pra mim foi inesquecível, é muito grata assim, e ver essa mudança na vida de uma amiga e através de um instrumento que eu utilizo aqui dessas conversas aqui das manhãs. E foi isso, e foi a gente conversando, não foi, Babi, sobre exatamente isso, como a gente criar esse momentinho. Então, voltando, é como se você fizesse seu spa em casa. Você cria um momentinho com você, esse momentinho de acolhimento, prepara esse lugar. E aí, quando você preparar esse lugar, você vai fazer algumas perguntas que eu vou fazer aqui para que vocês comecem a se reencontrar com vocês, comecem a se contar para vocês. Então, uma lista que eu sempre digo para as pessoas, uma lista que eu sempre falo para as pessoas que é importante. Eu adoro listas, eu acho que listas a gente pode atualizá-las constantemente. E uma coisa que eu acho interessante desse exercício que eu sempre passo para o pessoal é justamente um exercício que quando a gente faz, a gente meio que liga uma chave na cabeça da gente e a gente vai sempre reatualizando a nossa percepção sobre quem somos e o que queremos e o que gostamos. Então é um negócio que é como esse assunto aqui que eu tô falando para vocês, que por mais que a gente veja, reveja e veja cada vez mais, nunca fica velho pra gente, porque é como se a gente estivesse relembrando de algo que é importante pra gente. Então, eu sempre digo e eu sempre percebo nos meus alunos e nas minhas alunas que depois que eles fazem esse exercício, é como ligar-se essa chave de percepção e essa anteninha fica sempre ligada. Então, o primeiro passo é o que eu falei para vocês criarem um momento para virar um ritual, um spa de vocês, um momento com vocês, para que vocês possam ter esse auto-date, esse auto-encontro com vocês. E quando vocês criarem esse momento, que vocês comecem a anotar e se contar. E o que é que vocês vão começar a se contar? Eu queria que vocês começassem a pensar coisas que vocês vão anotar, que são quais são as coisas que fazem o meu coração vibrar. Quais são as coisas que quando eu vivencio dá aquele calorzinho no coração, dá aquele sentimento de paz, dá aquele sentimento de familiaridade. Babs colocando aqui, me ajudou a ter um mindset mais próspero. Eu estava vivendo muito no automático, optava por caminhos mais fáceis, mas que a longo prazo não me levava a lugar algum. Só frustração ao me olhar e acho que ela vai continuar e me cuidar até o universo trouxe coisas boas. Oh, que lindo! É isso, né? Lembra que antes até de Babs entrar aqui na live, eu tava conversando com vocês, né? Que às vezes a gente fica incomodado com os resultados que a vida tá mostrando pra gente e a gente não sabe como mudar esses resultados. E muitas vezes o que a gente precisa fazer é a gente se escutar, se autoconhecer, perceber o que é que a gente tá sentindo falta, o que é que faz sentido para a vida da gente, o que é que não faz mais sentido, para a gente fazer essa faxina, começar a tirar essas camadas, começar a tirar esses véus, para que a gente escolha coisas mais coerentes. E é massa com essa faxina, porque é como o Babs fala, quando a gente começa a estar mais alinhado com a gente, minha gente, a vida é tão generosa, que ela começa a botar oportunidades no caminho da gente, ela começa a colocar pessoas no caminho da gente. Eu acredito na vibração da nossa energia, sabe? Que quando a gente está vibrando num tipo de energia, a gente atrai energias semelhantes. Quando a gente está muito alinhado e coerente com a energia da gente, a gente atrai energias e pessoas semelhantes. Ontem foi um grande exemplo disso. Eu estava lá na palestra, tava dando uma palestra ontem junto com duas pessoas super queridas e aí a gente viu no decorrer da palestra e no decorrer do encontro o quanto todo mundo que tava lá com suas idades variadas, tava todo mundo muito coerente, muito alinhada, muito alinhado com o que todo mundo tava vibrando, assim, era como se todo mundo tivesse em sintonia
e sendo tocado pelo aquele conteúdo e aquilo tivesse realmente sendo onde todo mundo queria estar. Todo mundo deu um depoimento que falou lá, parecia que gostou de estar presente naquele lugar e que estava fazendo a diferença. Então é isso, quando a gente está alinhado com nossas coisas, a vida começa a abrir caminhos pra gente, começa a colocar pessoas mais alinhadas com a gente, pessoas mais alinhadas o tipo de personalidade que a gente quer na vida da gente, com valores mais semelhantes com os valores que são importantes pra gente, oportunidades pessoais, profissionais, a vida vai alinhando. É como se quando a gente fizesse essa faxina, a gente se abre, a gente se mostrasse para o universo e dissesse: eu sou essa aqui e eu adoraria atrair situações coerentes com essa que eu sou e com as coisas que eu quero para minha vida. E o universo vai mandando, vai mandando, vai mandando, e é surpreendente. E é como eu já disse para vocês, a vida dá cada triplo carpado, duplo carpado que a gente nem espera. E isso não é do dia para a noite que acontece, mas você vai vendo que cada vez mais que a gente vai mergulhando, que a gente escolhe fazer, que é uma escolha, a gente fazer esse movimento de construção, de autoconstrução e desse movimento para dentro. Quanto mais a gente faz essa escolha, mais a vida vai apresentando essas oportunidades e a gente vai aprendendo onde a gente quer dar sim e onde a gente quer dar não. E aí, voltando para aquele exercício que eu estava falando para vocês, é um exercício de extrema importância, porque esse exercício é o começo do que você vai entender o que é que você quer para a sua vida, o que é que vai ser importante você dar prioridade e o que não é mais tão importante assim. Então, a primeira lista, a primeira tarefa, anotem aí, é você fazer uma lista de coisas que dão calorzinho no seu coração, de coisas que aquecem seu coração, que você se sente em casa, que você gosta, que você ama. Isso desde as coisas mais sutis a coisas maiores, as coisas mais significativas, mais profundas, de proporções maiores. Babs colocou aqui: sim, a gente atrai coisas boas e pessoas incríveis. É isso mesmo, a gente vira um imã de acordo com o que a gente está alinhado e alinhado. Não quer dizer que a gente não passa por desafios, não quer dizer que a gente não passa por situações complicadas na nossa vida, mas são situações que a gente, até com esse realinhamento, a gente tem uma capacidade maior de lidar, porque a gente fica querendo, sabe onde é que a gente quer chegar. Ela botou aqui: do mesmo jeito que quando eu tô com energia ruim, as coisas só pioram. Exatamente. Então a gente vai voltando para essa energia boa, a gente vai se reconectando. Então, voltando para o exercício, pense naquela lista que vocês, de coisas que são massa. Então eu lembro que eu comecei a lista, eu comecei a colocar: eu amo acordar cedo. É uma coisa que eu falo aqui direto pra vocês. Quando eu acordo cedo eu me sinto bem, eu escuto a natureza, aquele solzinho de manhã cedo, assim, me dá um calorzinho no meu coração. Amo andar de manhã cedo e perceber o mundo se acordando, a vida se acordando. Então eu coloquei isso na minha lista. Eu amo dançar acompanhada, dançar em casa, dançar sozinha, dançar na rua. Amo dançar. Então você vai fazendo uma lista de coisas que você ama fazer. E por que eu tô falando pra vocês fazerem essa lista? Porque, como eu disse pra vocês, às vezes a gente se perde da gente. Às vezes a gente se perde daquilo que a gente gosta de fazer e vai vivendo a vida daquilo que o outro gosta de fazer. Então, por isso que é importante a gente pensar: o que é que eu gosto mesmo? Quais são as coisas que vibram no meu coração? Quais são as coisas que me dão aquele calorzinho no coração? E que, às vezes, tem coisa que a gente não faz há muito tempo, que a gente não está vivendo há muito tempo e que a gente pode começar a achar espaços de tempo para voltar a viver, a fazer essas coisas. Então a gente vai fazendo a lista: eu gosto de correr, eu gosto de desenhar, eu gosto de tirar um momento só comigo na minha rede e ficar lendo, e ficar horas lendo. Eu gosto de tipos de filme assim, eu gosto de ter encontros assim com as minhas amigas, eu gosto de estudar, de ler, é outro hobby meu. Eu gosto de fazer algumas atividades manuais. São coisas que a gente vai se apresentando
vai se reconectando, se lembrando. Eu gosto de ter meus momentos de meditação e de oração. Eu gosto de dar gargalhada com as minhas amigas. Eu gosto de colocar o pé na areia. Então a gente vai se lembrando de coisas coisas que a gente talvez há anos não tenha feito, mas que quando a gente fazia dava aquele calorzinho, sabe? Eu gosto de viajar, eu gosto de ler coisas em espanhol. Tem umas coisas assim que a gente gosta de fazer que a gente vai se lembrando que a gente nem considerava mais fazer parte da vida da gente. Então, sei lá, eu gosto de mexer na terra, eu gosto de mexer na planta, eu gosto de... tô falando coisas que eu gosto e coisas aleatórias também, sabe? Uma aluna minha já colocou que ela gostava de sentar na calçada e conversar com a mãe, com as vizinhas. Deixa eu ver outros exemplos. Pessoas que gostam de conversar mesmo, conversar com desconhecidos. Eu gosto de andar na rua aleatoriamente, eu gosto de caminhar com meu fone de ouvido, porque fica parecendo que eu tô vendo um clipe acontecendo na minha frente, sabe? Parece que eu tô vendo as coisas acontecendo, um clipe acontecendo enquanto eu escolho a música. Então, vocês estão vendo que são coisas sutis e coisas de escalas diferentes, mas que cada um gosta da sua maneira, cada um gosta do seu jeito, sabe? Então é a gente começar a se contar o que é que a gente gosta e o que é que a gente gosta às vezes que a gente fazia na adolescência e que a gente não faz há muito tempo. Coisas que a gente experimentou lá atrás e que gostaria de vivenciar de novo, ou coisas que a gente experimentou só um pouquinho, mas adoraria experimentar de novo, ou até coisas que a gente gostaria de se apresentar, coisas novas. E aí já eu vou falar de outra lista também. Então essa primeira lista é a gente lembrar o que a gente gosta, de coisas bem sutil, como sentar na calçada e conversar com a mãe, com as vizinhas, de coisas como, sei lá, andar de bicicleta, viajar, escalar montanha, não sei. Independe o que você gosta de fazer. E aí é um momento seu com você, sem julgamento, sem você se julgar também, porque faz tempo que você faz ou não faz. É só uma maneira de se contar. É por isso que eu digo autodate. Quando a gente tá conhecendo uma pessoa a primeira vez, tem sempre aquela coisa gostosa do começo, né? Ninguém tá julgando ninguém. A pessoa só tá assim, curiosa, assim, tentando conhecer o que é que está acontecendo, como é a realidade daquela pessoa. Então que a gente tem esse olhar, esse brilho no olho, curioso e curiosa pra gente também, para que a gente se apresente e se reapresente cada vez mais em cada perguntinha. E aí o interessante é isso, que quando a gente começa a fazer esse exercício, eu dou um conselho para vocês, de vocês fazerem. Eu faço num caderno e aí eu deixo um espaço aberto, um espaço em branco, porque eu vou me descobrindo vou descobrindo coisas que eu gosto e que aquecem meu coração e vou atualizando no meu caderninho lá, vou colocando lá. Tanto de vivências que eu dizia, caramba, eu não lembrava que eu gostava disso, como eu disse pra vocês, eu gosto de ler em espanhol. Um dia desse eu tava precisando aprender um conteúdo e não tem em português, eu não sei inglês, então eu fiz, deixa eu tentar espanhol aqui. Quando eu vi, eu fiz, menino, não é que eu gosto desse negócio mesmo? Fazia tempo que eu não lia em espanhol, lia na época que eu estudava pro vestibular e não é que eu gosto. Aí virou um gosto, um hobby novo e eu atualizei lá na minha listinha. Então, vão fazendo isso, essa listinha, se reapresentando, se acolhendo, sem julgamento, só com esse encantamento de estar se redescobrindo, de estar se reconhecendo, de estar fazendo esse exercício, certo? Até aí, quem tá comigo tá entendendo, tá se situando, tem alguma pergunta a me fazer para que eu possa clarear mais as ideias, me contem aí que eu vou adorar responder, tá certo? E aí, enquanto vocês pensam aí, deixa eu só beber um pouquinho de água que eu vou falar da nossa segunda lista. Essa segunda lista que eu falo, tudo lindo, né, Babs? Tudo lindo, maravilhoso. Então tá ótimo. E eu tava dizendo aqui pras meninas que essa é uma aula que eu falo, eu repito, minha cachorra latindo. É uma aula que eu falo, que eu repito, que é de umas aulas... Tá
atrapalhando muito vocês? Deixa eu ver aqui se ela para um pouquinho. Peraí. Só um minutinho, vamos lá. É uma das aulas que eu falo, que eu repito, que eu falo de novo e que é uma das aulas principais da minha mentoria e do meu curso, mas que é uma aula que eu nunca canso de dar e que eu nunca canso de ver o resultado que tem e que traz para a vida das pessoas. Então, assim, eu sempre renovo e coloco, e como eu disse aqui, principalmente nessa primeira semana do ano, esses conteúdos que eu estou trazendo é justamente para a gente se relembrar de conteúdos importantes, para a gente colocar aqui, para a gente repensar, para a gente realinhar a rota. Então, outra lista que é super importante da gente fazer também são as nossas listas. Na realidade, são outras listas. Da mesma coisa que eu falei para vocês, de listas que dão um quentinho no coração de vocês. Eu queria que vocês pensassem em listas que dão esse quentinho no coração de vocês, mas a partir dos sentidos de vocês. Então, a gente vai se apresentar a partir dos nossos sentidos. Então, a gente vai fazer uma lista para o que é que a gente gosta de comer, o que é que a gente gosta de sentir cheiro, o que é que a gente gosta de tocar, o que é que a gente gosta de escutar e o que é que a gente gosta de ver. Então, a gente vai se apresentar para a gente através dos nossos sentidos. Então, por exemplo, às vezes você ama uma comida, sei lá, uma comida vegetariana, então escreve lá, eu adoro comida vegetariana. Eu adoro manga, tipo, eu amo manga, adoro chupar manga, é uma das minhas frutas preferidas. E aí, um momentinho que eu tô chupando manga é um momentinho assim de calorzinho no coração também. Então, façam a sua lista de acordo com você. Ó, Pri falando aqui, nossa, como tudo isso é tão importante, estou vivendo toda esta mudança em minha vida. Eita, que coisa boa, que precioso poder estar participando aqui contigo diariamente nesse processo e que está fazendo sentido para ti, Pri. Fico muito feliz por ti e honrada de estar aqui conseguindo ajudar de alguma forma. Que bom, que bom. E aí, voltando, então pense nessas listas de coisas, de sabores, de coisas que você gosta. Eu, por exemplo, gosto mais de chocolate meio amargo, eu gosto de tomate seco, eu gosto de chá, então eu descobri que eu gosto de chá, eu gosto de blender de chá, que é aquelas misturas de chá, de sabores diferentes, eu gosto de conhecer isso. Eu gosto para vocês verem como a gente pode colocar... a gente começa a olhar a nossa percepção do nosso paladar e como ele fala com a gente. Então, eu gosto de shoyu com gengibre, eu anotei na minha lista. Eu gosto de geleia de pimentão, eu coloquei na minha lista. Então, são coisas que a gente vai se apresentando pra gente. É como eu disse pra vocês, é um auto-date mesmo. É como se a gente estivesse conhecendo os gostos de uma pessoa e essa pessoa é a pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós. Então, vá fazendo essa lista. Na lista dos meus alunos e das minhas alunas já teve desde uma pessoa que amava passar horas comendo pitomba, tanto a pessoas que adoravam comida francesas muito específicas que eu nem conheço, mas que é de acordo com a realidade e com a história de vida de cada um e de cada uma. Então, vão anotando as coisas, porque é mais uma maneira da gente se conhecer e se apresentar pra gente. Cada vez que a gente conhece mais da gente, em várias camadas, como eu tô falando pra vocês, a partir das coisas que vibram no nosso coração, das coisas que a gente gosta, a partir de cada parte da gente, a gente vai se apoderando mais da gente e, consequentemente, se empoderando mais. Porque quando a gente vai se apoderando mais da gente, isso aumenta também a nossa sensação de segurança e de confiança de nós em nós mesmas, do que a gente tem, da nossa capacidade de se autocuidar. Porque quanto mais a gente se conhece, a gente vai percebendo
o que a gente quer e o que a gente não quer na nossa vida. Então, cada vez que a gente vai fazendo esse movimento de se contar o que é que a gente gosta, a gente vai se apoderando das coisas que fazem sentido para a nossa vida. Então, daqui um movimento mais para frente de começar a falar não, vai ser um movimento muito mais fácil. Vai ser um movimento muito mais prático de você começar a dizer não. Por quê? Porque eu sei o que é que eu gosto. Então eu posso dizer não ao que eu não gosto, ao que não faz sentido para mim. Então vocês estão entendendo como esse apoderamento da gente é rico, é precioso e como ele vai fortalecendo a gente em várias escolhas, em várias camadas de autocuidado, de autorresponsabilidade, de autoproteção, de autossegurança. Então são coisas sutis, mas que tocam em camadas bem fortes, bem profundas. Então vão fazendo isso, voltando às listas. Da mesma forma que você fez essa lista do paladar, a gente vai fazer lista também para os outros sentidos. Então anote aí o que é que você gosta de sentir cheiro. Então eu mesma gosto de cheiro de sândalo, eu adoro cheiro de canela, eu adoro cheiro de jasmim. Isso faz, por exemplo, aí você me pergunta, mas Natuza, o que é que saber o cheiro de alguma coisa vai alterar na minha vida? Primeiro que você vai estar cada vez mais, como eu disse, conhecendo sobre você e você consegue trazer essas coisas para a sua experiência de vida. Já que você gosta, você pode fazer a sua vida uma vida de experiências de coisas que você gosta e de que fazem sentido para você. Além que de forma mais profunda, a gente entrando de maneira profissional, a gente pensando no branding, que é um assunto que a gente vai começar a falar na semana que vem. Essas informações são preciosíssimas para que a gente consiga comunicar a nossa marca através da nossa essência, usando o reflexo de quem a gente é verdadeiramente e criando experiências para os nossos clientes de acordo com o reflexo da nossa essência. Então, minha gente, isso é um babado que é profundo e que toca em muita coisa, que é precioso. Estou dizendo a vocês, é uma mina de ouro, é uma potezinho de ouro no final do arco-íris que você vai usar em várias áreas da sua vida. É simples, mas é um simples extremamente forte, extremamente potente. Então, faça essa lista dos cheiros. O que é que você gosta de sentir o cheiro? Eu adoro sentir o cheiro de limão siciliano. Adoro sentir o cheiro de cacau em pó. Vá fazendo a sua lista, sem julgamento. Cada um tem os sensoriais que desperta a sua maneira, sabe? Vá construindo. Eu ia dar um exemplo para vocês do jasmim. Eu gosto muito de jasmim e isso faz com que eu saiba, por exemplo, que aqui perto de casa tem uma praça chamada Jaqueira, que na Jaqueira, todo final de ano, os jasmim estão brotando. Então, quando você vai andar pela praça, quando eu vou correr pela praça, eu vou correndo sentindo o cheiro de jasmim. Então, isso chega a dar um calorzinho no coração, porque eu tô fazendo uma atividade que eu amo fazer, sentindo um cheiro que eu amo sentir. Então, sabe como eu vou me colocando em coisas e lugares que fazem sentido pra mim, por mais sutis que seja, sabe? Então, vá anotando isso também. O que é que você gosta de escutar também? Então, faça uma lista do que você gosta de escutar. Eu sou apaixonada por música, então eu tenho 1 milhão de playlists, e um dos exercícios que eu passo para os meus alunos e minhas alunas é fazer uma playlist à sua cara. Então eu até digo, bote o nome da playlist, me usando como exemplo, iria dizer bem Natuza, uma playlist bem Natuza, e muitos deles colocam lá, bem fulaninho, bem fulaninha. É uma playlist sem julgamento também. Coloque as músicas que quando você escuta, você diz, essa música é a minha cara. Eu adoro essa música. E em vários níveis. Porque, por exemplo, eu tenho música minha cara, que é um jazz instrumental para eu escutar quando eu estou estudando. E eu tenho músicas extremamente dançante, um pouco de roda, uma música cubana, uma música bem dançante, que é a minha cara também. Então, veja todas que você é. E faço essa playlist que é a sua cara, que falando cada partezinha que representa você de forma musical. Então vá nessa delícia. Então vocês já estão vendo como é gostoso
esse auto-date que a gente vai fazer pra gente, esse auto-spa, esse momento de reconexão com a nossa essência, o quanto é um presente que a gente vai dar pra gente quando a gente começar a se investigar, a se escutar, a fazer esse momentinho de anotação com a gente. Sejam bem-vindos, se acomodem aí. Essa live já começou tem um tempinho, mas vai ficar gravada, então qualquer coisa dá uma olhadinha lá para pegar do começo, tá bom? E aí, vá preparando. Além dessa sua playlist que você pode fazer para você pode também anotar coisas da natureza como um todo, que quando você escuta lhe dá um calorzinho no coração. Então, você pode colocar que você adora o barulho do mar, que você adora o barulho do vento, que você gosta de mensageiros do vento, que você gosta de escutar a voz de uma pessoa específica. Sei lá, eu pensei agora, voz de vó. Voz de vó é uma voz tão específica, né? Então, você pode colocar isso lá também. Você pode colocar os sons que você quiser. Você pode colocar, eu adoro o som de uma rabeca. Eu adoro o som de uma sanfona. Não sei, do seu universo, quem mais sabe é você. Então, coloque os sons que quando você escuta dá esse calorzinho. A mesma coisa, tocar. O que é que você gosta de tocar? O que é que você gosta de sentir? Tem até uma cena daquele filme Amélie Poulain, que a Amélie enfia os dedos, assim, não sei se vocês já assistiram, que enfia os dedos nos grãos, assim, como se fosse feijões, alguns grãos, alguns cereais. E aí é uma maneira dela vivenciar essa experiência do toque, né? Então você anotar lá o que é que você gosta de fazer com as suas mãos, de sentir. Às vezes é sentir a areia, às vezes é passar o pé na grama, às vezes é fazer um carinho, às vezes é tocar em algum tipo de tecido específico, é alisar um cachorro, um pet, é fazer massagem, é mexer numa argila, esculpir alguma coisa. Essa parte do toque só você vai saber, também olhando para você, sem julgamento, e o que é que sua mão gosta de passear e que diz, ai meu Deus, como é bom. A mesma coisa a visão. A visão, eu já digo que é importante a gente fazer uma lista e é importante a gente fazer uma pastinha também para essa nossa visão também. E mais para frente a gente vai poder usar isso na comunicação dos nossos trabalhos, da nossa marca pessoal também. Mas por enquanto é só uma ideia de você se apresentar visualmente. Então você pode também se contar e fazer essa lista e dizer, eu adoro olhar o mar, eu adoro a natureza, eu particularmente adoro aquelas imagens de serra, eu amo praia, mas eu sou muito mais apaixonada por uma imagem de serra. Então, assim, eu adoro ver o mar, mas ver também serra, tá perto de montanhazinhas, de verde, isso aquece muito o meu coração, sabe? Eu gosto de ver coisas coloridas também, eu gosto de ver coisas, artes muito nordestinas também. São as coisas que os seus olhos gostam de ver. Que tipo de cor, que tipo de arte, que tipo, luz. Eu já disse pra vocês que eu adoro acordar cedo pra ver aquela luzinha da manhã, aquele tipo de sol. As minhas duas luzes preferidas são a da manhã e são a da tarde, de tardezinha, né? Tanto que quando eu vou correr eu até separo. Ou eu corro de manhã cedinho, ou eu corro de tardezinha, sentindo aquela luzinha também, aquela luzinha batendo em mim. Seja bem-vinda, Maite, que saudade! Se chegue aí nessa live, hein? Eita, que começou faz um tempinho, mas se quiser, você pode dar uma olhadinha lá do começo, tá bom, meu bem? E aí é você ver o que é que atrai os seus olhos. O que é que os seus olhos gostam de ver? O que é que os seus olhos gostam de se conectar? Olha, a Maite fez esse exercício também. Eu tô falando daquele exercício, Maite, de reconexão com a nossa essência, onde a gente vai se apresentando pra gente através dos nossos sentidos, através das coisas que fazem sentido pra gente. Então essas lives aqui da primeira semana do ano é pra gente revisitar as coisas básicas que são importantes pra gente.
E aí é isso, faça essa listinha das coisas que vocês gostam de ver. Além de uma listinha, eu sempre indico para minhas alunas e para os meus alunos fazerem uma pastinha. Eu sempre digo para eles fazerem no Pinterest. Olha aí, ó, ela dizendo, ainda faço até hoje. Não é um exercício, é uma delícia, Maitê, que é a gente sempre se contando pra gente e a gente sempre se reapresentando pra gente, sempre atualizando a nossa apresentação para nós mesmas. E aí é isso, eu sempre peço para elas fazerem uma pastinha no Pinterest, porque é uma pastinha que eu adoro o Pinterest, então você pode estar sempre realimentando lá. E você pode fazer também da melhor maneira que você for fazer. Uma pastinha no seu computador é aquele famoso mood board. São imagens que lhe representam. Então, assim, eu digo para a pessoa mergulhar mesmo. Quem seria você visualmente? O que é que vibra no seu coração visualmente? Então, vamos supor que você na listinha, você disse assim, eu adoro ver o mar. Ok. E que tipo de mar você gosta de ver? Como é esse mar? Porque para uma pessoa, tiveram várias pessoas que fizeram esse exercício comigo. Então já tiveram pessoas que falaram, eu adoro ver o mar. Então veio um mar azul, aquele azul tipo azul esverdeado, sabe? Aquele azul esverdeado assim que a gente só vê, parece template do Windows assim, né? Maite falando aqui, é assim que conseguimos ser mais sensíveis com tudo à nossa volta. É isso, coraçãozinho para vocês que estão aqui e que já participaram dessa jornada também, é muito gostoso. E é isso, então me conte como é o seu mar, separe para você como é o mar que você gosta de ver, caso tenha sido isso que você separe, que você diga que você gosta de ver. Então, eu adoro estar em contato com a natureza, ok? Que pedaço de natureza? É como eu disse aqui para vocês, eu gosto de praia, mas eu sou muito mais apaixonada por montanha. Então, nessa minha pastinha, certamente teriam mais coisas de montanha do que de praia. Eu adoro artes gráficas. Que tipo de arte gráfica você gosta? Qual é o tipo de pintura? Qual é o tipo de cores que você gosta? Quais são as cores que você mais gosta de olhar, que você mais gosta de enxergar, que toda vez que você vê, você acha lindo? Eu, por exemplo, as minhas cores preferidas são aquele marrom terroso e tons de marrons terrosos, rosa e amarelo. Vocês vão ver que isso transborda na minha marca, isso transborda nas coisas que eu vejo, isso transborda nas minhas decorações que tem aqui também. Porque eu gosto tanto que é automático eu querer comprar coisas desse jeito. Eu gosto de roupas nessas cores assim também. Então é muito natural coisas que a gente gosta acabam fazendo parte da nossa vida de forma muito natural. E às vezes a gente nem percebe isso. Babs, que estava aqui também, não sei se ainda tá, mas ela adora esse tom terroso que eu disse pra vocês, desse amarronzado terroso, e adora azul também. Então são cores que quando eu vejo juntas eu já lembro de Babs. Ela chegou até aqui com as unhas pintadas dessa cor e eu disse, Babs, tu tá com a tua unha da tua cor preferida, né? Então é assim, são cores que a gente escolhe de forma muito natural e às vezes a gente nem percebe. Às vezes a gente nem percebe, quando a gente vai colocando nessa pastinha, a gente vai percebendo esses padrões, vendo como fazem parte da nossa vida, né? Quando a gente vê repetidamente e repetidas vezes. Então coloque de tudo, minha gente. Tudo o que vocês conseguirem colocar em forma de foto, vocês podem colocar. Vocês, como eu disse para vocês, imagem de paisagens, imagem de artes gráficas, imagens de roupas. Como é que eu me visto ou eu gostaria de me vestir? Quais são os tipos de roupas que eu olho e digo assim, sou louca para comprar essa roupa? Eu tenho a minha pasta assim. Então, são isso. Por quê? Porque você vai se contando, você vai se apresentando, você vai se relembrando dos seus gostos. E além do que eu disse pra você, além da gente se apoderar sobre a gente, da gente saber mais sobre a gente, da gente estar relembrando e aprimorando e refinando o nosso gosto, a gente tanto vai ter como comunicar isso através da nossa marca pessoal e da nossa marca pessoal, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, como a gente também
acaba usando isso, pode usar isso, vir a usar através de um trabalho autêntico, de um trabalho que transmite a nossa essência, como a gente também, pode construir um caminho para dizer, caramba, eu gosto muito disso, mas eu nem uso tanto essas cores, eu poderia usar mais, eu gosto tanto disso e eu não tenho aqui em casa algo que represente isso, vou tentar adquirir. Então isso vai fazendo com que a gente tenha movimentos também, caminhos em direção a esse lugar. Ela botou assim, e eu gosto porque me lembra o azul mar, céu e o marrom terra. Olha aí, que coisa linda. Lembra também da conexão com a natureza também, né? Com a forma como ela enxerga a natureza da terra, do céu. Então, vejam que bonito também. Então, façam essa pastinha das coisas que vocês enxergam, como é que vocês gostam de enxergar. Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a essa pasta ou com relação a qualquer uma dessas tarefas, fiquem muito à vontade de falar comigo, que eu posso esclarecer vocês e tirar essas dúvidas também. A última lista a penúltima lista que eu indico vocês fazerem são as listas dos seus sonhos e de coisas que você tem vontade de fazer. Essa lista é tão preciosa, minha gente, e essa lista, ela sim é um pontapé para a ação. Porque quando a gente lembra essas coisas, sabe aquela lista lá que eu falei do começo, de coisas que você aquece seu coração, então, de dançar, de passear, de ir para determinados lugares, aquela primeira lista de vivências que aquecem o seu coração e de coisas que você faz que aquece o seu coração. Você pode fazer essa lista de coisas que você tem vontade de fazer e coisas que você sonha em fazer. Então, coloque tudo sem julgamento. Você pode dizer assim, eu sonho em ir para Paris, eu tenho vontade de ir para Paris. Como você gosta, pode colocar assim, eu adoro ir para a calçada e ficar lá conversando. São coisas que você gosta de fazer como atitudes, como hábitos também. Por exemplo, na minha lista, eu coloquei assim, que eu tinha muita vontade de entrar numa aula de dança, eu tinha muita vontade de viajar mais para o interior, eu tinha muita vontade de participar de projetos missionários e de projetos sociais. É uma lista de atitudes e de sonhos e de lugares e de situações que você tem vontade de viver. Então, tem determinados restaurantes que eu tenho vontade de ir, vontade de conhecer. Tem certos países que eu tenho vontade de conhecer, que eu sonho de conhecer. Tem atitudes também, como eu disse para vocês, aula de dança. Eu tenho vontade também de voltar a fazer aula de percussão, que depois desses anos que a gente estava mais dentro de casa, para não ficar usando a palavra do que fez a gente ficar dentro de casa, né? Esses anos eu parei a aula de percussão e eu amo aula de percussão. Então são coisas que você tanto deixou de fazer ou coisas que você tem vontade de fazer e é aquela lista de coisas que você fica adiando, sabe? Então, colocar aí, você pode colocar várias coisas. Teve... Desculpa, pessoal, só que bebi um pouquinho d'água. Teve uma colega minha que um dia desse começou com 30 e poucos anos a aprender a surfar. Vê que delícia. É outra coisa que tem na minha lista aí, que um dia eu quero tentar me desafiar para ver se eu consigo fazer esse danado desse surf. Então, assim, coloque as coisas que você gosta, que você só fez um pouquinho na vida e que você gostaria de fazer mais, ou coisas grandes, assim como eu coloquei. Na época que eu coloquei, por exemplo, eu tenho vontade de ser missionária, eu tenho vontade de participar de mais projetos sociais. Isso estava bem distante da minha realidade. Depois, nessa época, eu comecei a procurar como era fazer parte de projetos sociais e isso faz parte da minha realidade de vida hoje em dia. Então, veja assim, o massa disso, além de você se apresentar coisas que você gosta e coisas que podem ser importantes para você, você também, essa lista dá um pontapé para tipo, por que não? Por que não fazer isso? Por que, dentre as coisas que eu vivo, por que não colocar isso como uma prioridade, sabe? Por que não colocar isso aqui e não escolher? E às vezes a pessoa diz, mas eu tô passando por uma época
tão apertada, mas a gente pode ver maneiras de fazer isso de forma de graça. Por exemplo, quando eu comecei a fazer essa lista, eu estava numa época bem apertada, e aí uma das coisas da lista, por exemplo, era aprender a fazer yoga, que hoje em dia é uma realidade da minha vida. Então eu pesquisava no YouTube como é que eu ia fazer aula de yoga, tá entendendo? Como é que eu podia aprender a fazer yoga dentro de casa. Na época eu sonhava, até hoje eu sonho em correr maratonas. E ainda não cheguei na maratona, mas hoje em dia já corro meus 6 quilômetros. Então, como é que eu comecei a aprender? Eu fui pesquisando na internet, baixei aplicativo de corrida, um aplicativo da Nike, até que eu uso até hoje. E como é que eu posso começar a correr? Então, são essas coisas que você vai colocando e que naturalmente pode lhe dar esse start de você começar a colocar como prioridade na sua vida. Eu lembro que quando eu fiz essa lista, minha gente, daquela primeira vez que eu disse pra vocês, quando eu tava me sentindo perdida de mim, e que eu comecei a fazer essa lista pra eu me reapresentar a mim e dizer, pô, mas quem é Natuza? O que é que Natuza gosta? Quais são os hobbies de Natuza para além dos hobbies das pessoas que eu convivo e que eu acabo vivenciando o que elas escolhem para a vida dela? Mas o que é que Natuza escolheria, sabe? O que é que Natuza gosta de fazer mesmo? O que é que dá um calorzinho no coração de Natuza? Eu ficava me perguntando e me apresentando. Então, isso quando eu fiz essa lista, minha gente, ela deu um start, um boom e uma sensação de potência tão grande que eu comecei a ver, caramba, deixa eu ver aqui. Essa época mesmo que eu fiz aula de percussão, que foi um momento muito especial para minha vida, assim, que eu amei, que eu me reencontrei naquela aula de percussão, era um momento que era assim, tipo, eu botei na lista, sonho, fazer aula de percussão. E aí eu fiz, caramba, será que tem alguém ensinando percussão? Deixa eu ver, quanto é? E tal. Menino, foi maravilhoso, assim, era uma terapia fazer aula de percussão. Então são essas coisas que a gente vê outras pessoas fazendo, que a gente diz que tem vontade de fazer e que a gente não se coloca a fazer, mas que a gente pode começar. O primeiro passo é a gente fazer nessa listinha. O primeiro passo é a gente criando esse caminho para a gente pelo menos contar pra gente que a gente tem vontade de fazer, que às vezes nem isso a gente conta pra gente. E a minha lista é enorme, minha gente, é vasta, desde as coisas mais profundas às coisas mais cotidianas, sabe? Eu tenho vontade de conhecer tal bairro, eu tenho vontade de, como eu disse pra vocês, de fazer aula de dança, de fazer aula de percussão, eu tenho vontade de todo sábado fazer um passeio para tais lugares. Independe, só você sabe de você mais do que ninguém, tenha certeza. Às vezes a gente acha, como eu disse, que não se conhece, a gente se perde da gente, mas é só a gente fazer esse caminho de reconexão da nossa essência, esse caminho de volta, de reapresentação. Então, vocês estão vendo como faz sentido o que eu tô falando lá desde o começo, que a gente olha para o pertencimento, olha o que a gente deixou de fazer, que era bem a gente, que era bem da nossa essência, como é que a gente foi colocando as camadas e que a gente precisa tanto ir tirando essas camadas e fazendo essa faxina e limpando para a gente encontrar esse eixo. E para a gente encontrar esse eixo, a gente vai fazendo esse processo de se apresentar, de se contar de novo, de se olhar de novo, de ter esse date, esse encontro com a gente. Então, a última lista que eu queria indicar para vocês é uma lista que é tão preciosa que, para explicar essa lista melhor, em outro momento eu vou precisar fazer outra live, porque ela toca de forma profunda na gente, ela toca de forma muito cara e valiosa para as coisas, para nossa percepção do que é importante para a gente. E é uma lista que realmente também muda a vida. Ela mudou a minha vida assim completamente. Ó, Maitê dizendo, é maravilhoso. Além de reencontrarmos nossa essência, ajuda muito a aumentar nosso repertório. É gostoso, né, Maitê? É isso, assim, a gente vai, até como o Maitê tá falando, aumentar o repertório, a gente vai realimentando a nossa criatividade também, essa força motriz que a gente vai alimentando a partir desses elementos que a gente vai se contando.
é muito bom. E aí, a outra lista também que eu acho preciosa são as nossas listas de valores pessoais. Então, quais são os nossos valores pessoais? Quais são as coisas que são caras pra gente? Quais são as coisas que que pra gente é muito precioso, que a gente não abre mão e que muitas vezes, por a gente não saber que é tão precioso pra gente, a gente acaba abrindo mão e se machucando. Então é uma lista de coisas que pra você é tipo assim, caramba, essas coisas assim são inegociáveis, sabe? Então assim, na minha lista de valores pessoais, pra mim, eu vou até ler a minha lista aqui, ó, atualizada aqui, pra vocês verem. E vocês podem, a primeiro momento, quando é uma coisa nova pra gente, os valores pessoais, as coisas que são caras pra gente, a gente fica meio perdida e aí a gente pode fazer uma lista grande. Porque quanto mais a gente fizer uma lista grande, às vezes a gente tá se aprofundando e se contando as coisas que são mais importantes pra gente. No decorrer que isso vai ficando cada vez mais claro pra gente, a gente vai apurando, a gente vai virando mais minimalista, a gente vai tendo certeza do que é mais importante pra gente e a gente vai limpando essa nossa lista e deixando só o que é mais importante. Essa lista também é importante que você faça numa ordem prioritária, que você coloque os primeiros valores em ordem do que são mais importantes para você, depois o segundo que é mais importante, o terceiro que é mais importante, o quarto que é mais importante, em ordem, porque assim, quando você tem essa clareza, ajuda a gente até a saber se a gente está priorizando em primeiro lugar o que a gente deveria priorizar realmente. Então é fazer essa lista desses valores das coisas que são caras. Então uma coisa que é também muito preciosa nessas listas de valores é que às vezes, por exemplo, quando a gente não tá com esses valores pessoais da gente tão alinhado, a gente acaba fazendo escolhas de vidas que a gente sente um incômodo, que a gente tá em situações que tá incomodando a gente não sabe por quê. E muitas vezes é porque a gente tá vivendo situações que não tem a ver com os nossos valores tão caros, nossos valores pessoais, e a gente tá se deixando viver aquela realidade. Por exemplo, a integridade, a ética é algo que é muito caro nos meus valores pessoais também. Então, viver situações que não estão coerentes com ética, com integridade, com tudo isso, me dá uma sensação de que eu tô fazendo alguma coisa errada, ou que eu estou em algum lugar errado, que eu não estou confortável, que aquilo tá ranhento, sabe? É aquela coisa que você diz, caramba, isso tá desconfortável, mas eu não sei por que tá. Geralmente é porque tá indo de contra os seus valores, de contra aquilo que é importante para você. Então você pode fazer essa lista e você pode até explicar por que é importante para você. Então você pode colocar assim, sei lá, porque honestidade e integridade é importante para mim. Por conta disso, daquilo e daquilo outro, porque isso pra mim me faz me conectar com essas coisas que são importantes. Como você tá se apresentando, se é um assunto novo, você pode fazer isso também. A minha lista já foi maior e, como eu disse para vocês, ela tá bem chutinha e eu deixo ela aqui na frente do meu quadro. Essa lista de valores, ela pode ser orgânica também. Na realidade, ela pode ser não, ela é orgânica. No decorrer que a gente vai vivendo, nos anos que a gente vai passando, as nossas prioridades vão mudando. Então, a gente pode escolher colocar alguma coisa em primeiro lugar como prioridade, e em algum outro ano, outra coisa ser uma prioridade. E aí, a gente vai alternando, sabe, as coisas. Então, eu coloquei aqui na minha vida, na minha lista de valores pessoais, a primeira coisa que eu coloquei foi a fé e a espiritualidade. Porque eu tenho essa conexão muito forte com a espiritualidade. E quando eu não coloco isso como uma prioridade e como uma prioridade maior,
eu vou me sentindo vazia. Eu falei um pouco disso com vocês ontem, né? Eu vou me sentindo vazia, eu vou me sentindo perdida. Então, para mim é muito importante que o meu primeiro bom dia seja através de uma meditação e de uma oração. Para mim é importante que eu esteja realinhando essa minha conexão com o divino, das diversas formas que eu acredito me conectar com o divino. É uma coisa que é prioridade, eu acreditar, eu esperançar, eu ter essa fé, eu acreditar que Deus está passando na frente dos meus caminhos, das minhas escolhas, eu pedir para que passe na frente das minhas escolhas e dos meus caminhos. Então a espiritualidade, eu percebi que se eu não colocasse ela à frente como algo tão importante para mim, eu não me sentia tão potente quanto eu me sinto quando eu tô de mão dadas com ela, sabe? Então eu coloquei e recoloquei a espiritualidade como algo principal assim na minha vida. Oi, Alquinha, seja bem-vindo, meu bem. Bom dia, bom dia. Essa live já começou tem um tempo, mas vai ficar gravada aí, caso você se interesse de olhar ela do começo, tá bom? Então não se aperreie, não. Outra coisa, a segunda, vê que interessante, a minha segunda, e que eu aprendi, que eu coloquei nesse ano, que foram palavras que me acompanharam o ano passado de forma tão forte. Eu trouxe essas palavras para os meus valores pessoais, para que eu lembre da importância disso. Então, a segunda questão dos meus valores pessoais que eu escolhi colocar esse ano na lista foi a disciplina e o comprometimento. E é para vocês verem o grau de importância para mim, que a disciplina e o comprometimento estão nos meus valores. É a segunda prioridade dos meus valores. E por que eu coloquei a disciplina e o comprometimento como a segunda maior prioridade dos meus valores pessoais? Porque sem disciplina e sem comprometimento, eu não consigo fazer mais nada que está embaixo da minha lista. Se eu não me comprometo no grau de importância que eu estou cada vez mais trabalhando a minha musculatura de comprometimento, eu não consigo, por exemplo, cuidar da terceira coisa da minha lista, que é minha saúde e o meu bem-estar. Se eu não tenho comprometimento, eu não cuido de acordar cedo, de dormir cedo, de cuidar da minha alimentação, de reajeitar a minha alimentação, de fazer atividade física. Então, para mim, particularmente, como eu estou trabalhando essa minha musculatura cada vez mais do comprometimento e da minha disciplina, foi importante colocar ela em segundo lugar para que eu execute essas coisas que são caras para mim, que são importantes para mim, em terceiro, em quarto lugar. E aí eu coloquei a saúde em terceiro lugar e o bem-estar, porque a gente precisa cuidar da gente primeiro, antes da gente cuidar de qualquer pessoa, antes da gente cuidar do outro. Então, a gente precisa, bem aquela analogia da máscara do avião, né? Que você primeiro precisa colocar em você, para você ter capacidade de cuidar de outra pessoa. Porque se você não estiver bem, você não consegue cuidar de ninguém. E às vezes você até cuida do outro, você não estando bem, mas você vai se degradando, né? Você vai se definhando, né? E aí é muito importante. Então, meu primeiro lugar é minha fé e minha espiritualidade. A segunda lugar é a disciplina e o comprometimento, para que eu consiga me manter firme em tudo que eu quero me comprometer embaixo. Então, o terceiro lugar é a minha saúde e meu bem-estar, para que eu esteja bem, para que eu consiga fazer tudo que eu preciso fazer, tudo que é caro para mim, tudo que é importante para mim. Então, abaixo de saúde e bem-estar, eu estando bem, eu vou para minha família. Que aí minha família inclui minha família e as pessoas que são importantes para mim e as pessoas que são caras. Então, ter elas perto de mim, colocar elas como prioridade, como algo que é importante na minha vida, como ter a escolha de construir relações melhores com elas cada vez mais, é uma prioridade muito importante para mim. Então, coloquei a família também em quarto lugar. Oi, Biel! Um cheiro em tu. Depois da família, eu coloquei meu propósito de vida e meu Ikigai, que é esse propósito de vida, que é usar o meu talento, usar os meus dons, usar os presentes que Deus me deu, o meu capital humano, as coisas que eu aprendi no decorrer da vida,
através do meu trabalho, para fazer essa diferença no mundo, para executar isso não só como um trabalho, como uma nutrição financeira pessoal, mas também para fazer a diferença no mundo. Então, para mim, é muito importante eu cuidar do meu propósito de vida, que eu cuido dele e que ele tem um reflexo muito forte através do meu trabalho. Então, isso é uma grande prioridade para mim também. Para quem não entende muito do propósito de vida de Ikigai, eu fiz uma live terça-feira sobre isso e tá aí salva. Então, para quem quer se aprofundar, tá aí salva, vocês podem olhar. Foi maravilhosa a live e o pessoal gostou bastante no dia. Depois do meu propósito de vida, eu coloquei evolução constante, que até para quem estava ontem eu falei um pouco disso, o quanto estudar e tá nesse sentimento de que eu tô evoluindo humanamente constantemente, isso me nutre, isso me faz bem, assim, me faz eu me sentir bem como pessoa, como uma pessoa que pode cuidar de si e pode ser um agente de transformação para o mundo, sabe? Então, isso também para mim é muito importante. Em terceiro, em último lugar, eu coloquei não menos importante, mas tão importante quanto o resto, e que é consequência na realidade do resto, é a prosperidade. Que é essa minha conexão com o dinheiro de uma forma de uma energia nutritiva, positiva, e que eu estando nutrida com esse bem financeiro, eu consigo ter saúde, energia para dar conta dessas outras coisas que eu quero dar conta, para cuidar dessas coisas que eu quero dar conta, e eu também, tendo mais condições, eu consigo ajudar mais como eu quero ajudar. Então, só recapitulando para vocês os meus valores pessoais, eu coloquei fé e espiritualidade no mesma linha, disciplina e comprometimento, saúde e bem-estar, família, propósito de vida e Ikigai, evolução constante e prosperidade. E eu ainda coloquei aqui no meu quadro, eu escolhi, como eu já disse para vocês em alguma dessas lives da semana, eu escolhi a minha palavra do ano, e a minha palavra desse ano eu escolhi ação, que é justamente a minha são colocar essas coisas todas que são importantes para mim em ação. Então, eu sei quando eu tô fazendo algo alinhado com a minha prioridade do ano, que é essa ação, quando eu estou executando, quando eu vejo que eu estou fazendo, que eu me comprometi para fazer. Estar aqui com vocês nessas lives tem sido confirmar o meu comprometimento com a palavra ação. Então, vocês estão vendo como é importante. Os seus valores, esses valores pessoais, eles são muito pessoais mesmo, muito particulares. Essas coisas são preciosas e caras para mim. Pode ser que para você, os seus valores pessoais sejam outras coisas e tenham outras ordens. Naturalmente vão ter outras ordens. Então, reflita. Pense direitinho nesses valores, pense direitinho nisso tudo, porque o resultado deles, o resultado da sua consciência sobre eles vai fazer diferença nas suas escolhas de vida. Porque, por exemplo, se eu coloco para mim que minha fé e minha espiritualidade é primordial, é a primeira linha dos meus valores pessoais, então como é que eu estou me conectando com a minha fé? Será que eu estou dando atenção a isso diariamente como eu gostaria? Se a minha saúde está em prioridade, eu estou tomando atitudes alinhadas com a saúde? Então vamos supor assim, se a minha saúde está em prioridade e o meu propósito de vida está lá em quinto lugar, então às vezes eu vou primeiro cuidar da minha saúde, ou eu vou cuidar de alguma coisa que tenha a ver com o meu propósito de vida, ou eu vou estar trabalhando acima da minha saúde. Não, tá entendendo? Se a minha saúde ela tá no terceiro lugar de prioridade, eu preciso fazer algo para me deixar com saúde acima do meu trabalho. Então, vocês estão vendo assim que essa ordem é importante. Tem um texto que eu sempre passo para as minhas alunas e para os meus alunos, que dá esse boom mental, que foi o texto que mudou a minha vida com relação aos valores de vida, que eu tenho também. Então, se você se interessar por isso, fala comigo que eu pego o teu e-mail e aí eu te passo esse texto também. E aí você vai entender de forma mais profunda
como os valores de vida fazem diferença quando você tem clareza deles na sua vida, nas suas escolhas, nas escolhas mais alinhadas e mais coerentes com coisas que fazem bem com você, com coisas que fazem bem para o resultado que você quer ter na sua vida. Então, qualquer coisa, eu passo esse texto para vocês, que é um texto maravilhoso e dá esse boom mental, sabe? Então, é isso, pessoal. É essa trajetória. É a trajetória de como a gente pode construir esse caminho de reconexão com a essência. Recapitulando, é olhando as coisas que a gente deixou de ser para poder caber nos lugares. É quando a gente olha e a gente decide, não, agora eu quero ser mais alinhada e alinhado comigo, alinhado com as minhas coisas. É quando a gente começa a fazer essa faxina para tirar as coisas que não fazem sentido pra gente, e quando a gente entra numa jornada de reconexão com o que faz sentido com a gente. Então, se vocês precisarem, eu sei que foi muita informação, eu sei que eu passei muitos exercícios para vocês, revejam essa live, revejam para ver como é que vocês vão fazer os exercícios e as tarefinhas direitinho, e construam, tenham esse date com vocês, tenham esse momento de reconexão com a essência de vocês. Pode ser até uma programação semanal, vocês colocarem talvez todo sábado de manhã, de 9 às 12, de 9 às 11, de 9 às 10, vou ter o meu momentinho de reconexão comigo, vou ter o meu momentinho de auto-date, vou ser eu comigo mesma, para eu me contar para mim mesma, para eu tanto me empoderar, quanto para eu ter certeza que eu estou fazendo escolhas mais alinhadas comigo, mais alinhada com a minha essência e mais alinhada com o que eu quero para a minha vida. E a importância da gente ter isso tudo, junto com aquilo que eu falei ontem, da roda da vida, a gente ter essas informações sobre a gente, tudo isso sobre a gente é que a gente vai criando um mapa sobre a gente vai criando uma bússola, a gente vai criando essas informações que são preciosas sobre a gente. E aí, quando a vida acontece, que às vezes atropela a gente, fica muito mais fácil da gente voltar pra gente, fica muito mais fácil da gente se reconectar com as coisas da gente olhar assim e dizer, caramba, será que eu tô coerente com o que eu quero pra minha vida? Será que eu tô coerente? Essas escolhas vão me levar mais pra perto de coisas que me façam mais felizes, de coisas que até mais me desafiam, mas que estão mais perto da minha realidade que eu quero, ou estão me deixando distante de mim? Então, vocês terem essa anotação perto de vocês, eu até digo, na minha mentoria eu entrego material para o pessoal com essas informações que eu chamo de maná, que é uma espécie de amuleto, que é esse amuleto onde a gente pode se reconectar sempre que for preciso. Então, essas anotações de vocês, coloquem no lugar com cuidado, com carinho, porque vai ser esse tipo de amuleto que vocês vão se reconectar, que vocês vão olhar, que vocês vão voltar sempre que preciso, sempre que vocês precisarem se realinhar o GPS de vocês, realinhar a rota para ver se vocês estão coerentes com o que vocês querem, coerente com os caminhos que vocês querem, para saber como é que está sendo. E como eu disse para vocês, a partir desse momento, eu acredito que vira uma chave na cabeça de vocês, como até a Maitê falou, até hoje ela faz. E esse exercício a gente já fez, já tem um tempo. Quando você tem essa consciência desse exercício, a sua anteninha fica ligada e você começa a procurar, a perceber em lugares coisas que fazem sentido para você, coisas novas que você está conhecendo, coisas antigas que você se relembra e que fazem um calorzinho no seu coração. E aí você começa a atualizar essa listinha de vocês sempre, sempre, sempre. Então, se reconectem com as suas essências, com a sua essência. Construam esse caminho que é retroalimentador. Cada vez que você se conhece mais, que você se apodera de si, você faz escolhas mais coerentes. E quando a gente faz escolhas mais coerentes, a gente tem resultados de vidas mais próximos do que a gente quer, mais felizes, mais saudável, como a Babs até falou aqui. Depois que ela aprendeu sobre isso, ela saiu do modo automático e ela começou a ter escolhas mais alinhadas com as coisas que eram importantes para a vida dela, e a vida
vida dela começou a se abrir também, começou a chegar pessoas mais importantes, pessoas mais alinhadas com o que ela queria, com as coisas que ela queria. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Com as coisas que ela queria. Então, vejam isso como um grande passo, assim. Essa live é uma das mais especiais que eu sempre faço aqui. Eventualmente eu faço ela aqui porque eu acho ela um processo muito importante de resgate da gente com a gente mesmo. É muito precioso, sabe? É daquelas que a gente tem que revisar de vez em quando. E fora, como eu falei para vocês, a gente com essas informações em mãos, na semana que vem, quando a gente começar a olhar para o empreendedorismo e para o brand e para colocar em prática as nossas questões de olhar para dentro e colocar para fora, com todas essas informações que a gente viu na live de hoje, a gente já em mãos, vai ficar muito mais fácil da gente transbordar isso no nosso trabalho, na nossa marca, na nossa comunicação, para a gente se conectar com as pessoas que estão alinhadas com quem a gente é, que estão alinhadas que valorizam o nosso trabalho do jeito que ele merece ser valorizado. Seja bem-vinda, Natália, muito obrigada por estar aqui. Essa live ela está se encerrando já, agorinha, mas ela vai ficar salva, então quem chegou aí depois, não se preocupem, que vai estar aqui salva para vocês olharem e assistirem no tempo de vocês. Então é isso, minha gente. Me contem aí quem tá com disposição de compartilhar. Se fez diferença no seu dia, vai ser uma honra saber disso, como eu sei que já fez diferença na vida de outras pessoas. Agradeço demais pela generosidade do tempo de vocês. Eu sei que esse é um horário que não é fácil para todo mundo, por isso que eu sempre deixo ela guardada aqui, salva aqui. Mas eu espero que tenha feito diferença na vida de vocês, como fez na minha, como sempre faz, como faz das minhas alunas e das minhas amigas e dos meus alunos, como vocês já até viram as meninas dando exemplo aqui. E caso você se sinta mais à vontade para conversar comigo sobre esses assuntos e não queira falar aqui publicamente, se sinta à vontade de compartilhar comigo no meu direct, que eu vou adorar. Gratidão, Maitê, gratidão pela generosidade do teu tempo aqui. Foi bom que a gente matou um pouquinho da saudade, né? E que bom que faz a diferença, que foi uma sementinha que plantou na nossa jornada aí e que enraizou, que deu frutos. Que bom, Pri, que bom, que foi maravilhosa, que bom. E que bom que está se complementando com as outras que você vem assistindo aqui, né? Que a gente tá galgando essa jornadinha aí juntas. Então, como eu disse para vocês, lembrando, quem quiser fazer qualquer pergunta e se sentir mais à vontade pode mandar pro direct. Quem quiser rever todos esses conteúdos e maratonar, desde segunda-feira a gente está revendo conteúdos, bases importantes para a gente começar o ano com o nosso pé direito e mais próximo da nossa coerência com a nossa essência e da nossa realização. E também eu falei para vocês do texto sobre valores pessoais. Quem quiser, fala comigo que eu mando para vocês. Vai ser sempre uma honra, tá bom? Gratidão mais uma vez pela generosidade do tempo de vocês. Gratidão por estarem comigo nessa jornada. Contem comigo e até amanhã, às 10 horas aqui, para mais uma live nesse processo da gente, para a gente se construir como pessoas melhores e, consequentemente, a gente ter empresas melhores e marcas melhores. Tá bom? Um cheiro grande em vocês, cheiro grande. Um dia abençoado para cada uma e cada um de vocês. E até mais. A Pri falando aqui. Nossa, muita riqueza de conteúdo durante essa semana. Uma base linda. Ai, que delícia, que orgulho, que bom, que bom. Gratidão imensa. Meu coração transborda quando eu consigo executar o meu propósito de vida, que é causar isso aí em vocês. Que bom. Gratidão, Marina, também aqui. Que bom, a gente conversou ontem na palestra e aqui dando continuidade a esse papo, né? Vamos conversar mais e mais, vamos marcar aí. Gratidão e falem comigo, tá bom? Agora vamos almoçar, vamos se organizar para começar o dia. Um cheiro. E compartilhem se vocês acham que essa live ou qualquer outra faz sentido para alguma amiga de vocês, para algum parente de vocês, que vai fazer uma virada de chave como tá fazendo em vocês também. Vai ser uma honra chegar em mais pessoas também, tá bom? Cheiro.
e até amanhã. Tchau, tchau.